O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Hoje é sábado e nesta semana discutimos sobre território, alimentação e justiça socioambiental. E hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Para mim, no começo, foi doloroso, né? Éramos poucas mulheres no tatame, eu comecei ali em 2006, né? Lógico que no Brasil, a gente fazendo um pouco do contexto histórico, a gente já tinha mulheres ali em 2006, campeãs mundiais, né? Mas se a gente for na narrativa, né, só em 92, 93 que as mulheres começam a participar de campeonatos onde tem a modalidade mulheres, feminino, e tem categorias por peso, por faixa. Antes disso, não importava a faixa, tinha uma mulher, era mulher, tinha um peso similar, elas lutavam, né? Hoje não, hoje a gente tem só as faixas brancas, azuis, roxas, marrom, essa é a ordem, né, da nossa, a preta, então a partir de 92, 93 que isso começa a ter mais específico, então quando eu inicio já tem mulheres campeãs mundiais, mas aí a gente não vê falar delas, né? Hoje a gente tem muito mais, mas só para vocês terem uma noção, o público ainda que compete o jiu-jitsu competitivo, profissionalmente, vive do jiu-jitsu só para competir, tanto homem quanto mulher, 3% de todo mundo que pratica jiu-jitsu. Ainda é um universo muito pequeno. Mas você entende que é um universo pequeno que tem uma amplitude para que as pessoas, inclusive, assinem a rifa daqueles atletas que precisam fazer a rifa para poder financiar suas idas aos campeonatos. É dessa devolutiva, às vezes, também que uma prefeitura, um estado vai querer saber se você realmente tem condição de estar ali representando alguma coisa e por isso vão financiar, né? É através dessa vitrine da competição que muitas vezes o profissional, o atleta é valorizado para conseguir abrir a sua academia, que as pessoas não vão querer treinar com uma pessoa que não tenha medalhas, títulos, troféus, né? Que não tem essa história de ter se testado, né? Nós temos uma cultura muito onde as pessoas precisam ver o quanto você é vencedora, merecedora, campeã, para valorizar você, né? Tem que ter currículo. E não acho que isso está errado, não. De alguma forma, acho que dois pesos, duas medidas, as pessoas precisam sustentar, né? Suas histórias, sustentar sua postura, sustentar seu lugar de fala, né? E elas só vão sustentar isso se elas tiverem experiência, se elas souberem perder, ganhar e superar com esse processo. Bom, então, nós mulheres nas artes marciais, hoje eu vejo cada vez mais amplitude, né? Hoje você vê turmas de jiu-jitsu para mulheres, ainda
uma porcentagem pequena que é mulher dando aula para mulher, ainda tem muito professor homem dando aula para as mulheres, mas enfim, tem uma evolução em relação a isso. O jiu-jitsu também hoje tem muita variação de kids, né? Várias faixas etárias. A criançada está entrando aí no hemisfério do jiu-jitsu. Esse ano, por exemplo, 6 meses antes do Campeonato Brasileiro de Crianças de Jiu-Jitsu, vai acontecer agora nesse mês, no Rio de Janeiro. Em janeiro não, fevereiro, e já não tinha mais inscrições para esse campeonato, né? Já tinha esgotado, chegou no teto, né? Então isso é uma apresentação muito importante, assim. Não me lembro, então as crianças também estão dominando e lógico, se mais mulheres fazem jiu-jitsu e tem mais mulheres como eu, né, que sou faixa preta, não só compito, mas também dou aula, né? Hoje eu moro no interior, e sou professora de 60 pessoas, mais ou menos, entre crianças de 5 anos de idade, e o meu aluno mais velho tem 38, 39 por aí, né? Então, assim, eu tenho 35 anos, né? Bom, então, é isso. Eu vivo hoje de jiu-jitsu, dou aula, represento e sou parceira de uma marca chamada Zeus de Kimono, que vende também roupas e etc., que é baiana, produz tudo na Bahia, faz kimonos temáticos sobre os orixás, sobre a história da Bahia e várias coisas que me representam. É, Isso também é uma forma de viver do jiu-jitsu, né? Então, vender os acessórios, trabalhar nos campeonatos, e a gente vê as mulheres, né, em todas essas partes também, né? Arbitrando, hoje existem mulheres árbitras em campeonatos de jiu-jitsu, mas ainda é um universo muito pequeno. É, a gente tem, como eu disse, né, uma família vai se sentir confortável em ver uma mulher, né, dando aula para o seu filho, porque, enfim, né, o nosso cuidado e a forma que a sociedade vê a mulher nesse lugar de cuidado, nesse momento aí, cai como uma luva, na minha opinião, porque eu vivo isso. Eu vejo quanto as mães dos meus alunos, as vós, né, de uma cidade de 20 mil habitantes, que se chama Olintina, em Olintina, na Bahia, é, fica a 270 quilômetros de Salvador. O quanto eles e elas permitem os filhos dele ali comigo, sem acompanhar, né? De fato, as aulas, poucos pais ficam, mas por fato de eu ser mulher e talvez passar essa imagem, né? De que vai ter segurança ali, e nenhuma violência, enfim. Então, e eu tenho também crianças PCDs, com deficiências. Lógico que a gente faz um desafio enorme para estar sempre se atualizando, sempre melhorando nossa metodologia, sempre usando muita ludicidade para poder tornar esses gigantes grandes cidadãos, né? Essas crianças grandes cidadãos. E, é, e aí eu vejo um benefício que futuramente pode ser uma ascensão, né? Da gente ver cada vez mais mulheres dando aula para crianças nas artes marciais, né? Eu não posso falar das outras, né? Tô falando mais específica da minha, do que eu vivo. Outro ponto que eu acho que é muito importante, que é, voltando um pouco sobre a história, é falar sobre uma figura que é a única mulher faixa coral, né, no Brasil, que é a Ivone Duarte. Ela é amazonense, né? Para quem não sabe, muitas figuras importantes e incríveis assim do jiu-jitsu. Elas são da região norte, né? A família Gracie, que é a difundora do jiu-jitsu no Brasil e no mundo, ela sai do Pará.
E muita gente boa, campeã, multicampeã brasileira, vem do norte. O jiu-jitsu do norte é um jiu-jitsu, e aí você vai vendo, né? Se você for ver as lutas livres nas etnias indígenas, nos lugares, né, que tem, assim, os Jogos Olímpicos, tá, indígenas, né, não sei se alguns já devem ter ouvido falar, eles têm disputas internas de várias modalidades lá, de jogos deles, tem lutas que é jiu-jitsu, né, tem a forma deles lutarem lá é jiu-jitsu, e ninguém falou para eles aquilo ali era jiu-jitsu, né. Então, o nosso corpo é muito hábil, enquanto brasileiro, de maneira geral, né? Nós somos os melhores jiu-jiteiros do mundo. Nós temos um inverno hoje muito caracterizado por ondas de frio. Tá? Ou seja, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, nós tínhamos um inverno, enfim, que era uma estação mais permanente, enfim, que durava 3 meses, enfim, a partir de uma certa estabilidade ou sem uma oscilação climática, né? Sem o que a gente chama em geografia uma amplitude térmica tão significativa. Hoje o inverno é marcado, enfim, por essa amplitude, né? Ou seja, nós temos momentos muito frios, né? Picos muito frios e depois temperaturas, enfim, né, que acabam subindo, então, que também provocam doenças e agravos muito significativos, por óbvio, nas populações mais vulneráveis e nas populações mais empobrecidas, tá? Via de regra, as maiores vítimas, enfim, desse processo. Colado, então, né, nesse título que foi sugerido para reflexão, nós temos a questão da fome. A fome é um agravante, né? A fome é um fenômeno absolutamente grave, absolutamente trágico do momento em que vivemos. Nós produzimos muito, nós temos uma produção absolutamente significativa, uma produção agropecuária significativa, mas as nossas escolhas, ou as escolhas que fizemos, enfim, né, em relação a essa produção, são escolhas que não são destinadas a alimentar a população como um todo. Além disso, né, além das nossas escolhas serem direcionadas para mercados de commodities, né, para outros mercados que não efetivamente a alimentação, nós temos sérios problemas de desperdício, sérios problemas de perda de alimentos, né, quando estamos falando em alimentos. Os nossos hábitos alimentares, né, quando produzimos, né, na produção, no transporte, na comercialização, ainda são bastante precários. E, obviamente, isso implica na ausência de alimentos para um conjunto muito expressivo de pessoas. Obviamente, pessoas em condição de vulnerabilidade, em condição de pobreza absoluta. Os indicadores da fome que foram muito graves, que de alguma forma melhoraram significativamente num dado período, né? Enfim, retroagiram de forma expressiva, hoje voltam a melhorar, mas enfim, mas nós vivemos, enfim, esta vulnerabilidade em relação ao tema da segurança alimentar, né? E segurança alimentar como direito básico de termos acesso a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente, enfim, né? Aquilo que os indicadores nutricionais nos colocam. Tá? O terceiro tópico, especificamente, né, da nossa reflexão, são as mulheres. Tá? E aí, efetivamente, isso é um tema que nós já tratamos e é um tema que, de fato, merece e, infelizmente, merece sempre e frequentemente essa análise, então, mais acurada, essa análise mais rigorosa e um enfrentamento mais rigoroso. A desigualdade de gênero, enfim, é avassaladora.
e ela, de alguma forma, tem uma incidência sobre a fome, sobre o frio, sobre a vulnerabilidade e sobre o empobrecimento. Tá? A fome, o frio, o empobrecimento, enfim, eles são eminentemente femininos. Tá? Eles incidem sobre meninas, sobre mulheres, sobre mulheres idosas. Estes são os grupos sociais em maior vulnerabilidade. Tá? Então, há uma justaposição, né, como o próprio tema traz, né, no seu subtítulo, há uma justaposição destas desigualdades. Essas desigualdades são perversamente combinadas, né, e de alguma forma acabam então direcionadas para esse grupo, né, predominantemente para esse grupo. E aí nós chegamos ao subtítulo, né, da proposta de reflexão, um inverno de desigualdades. Né? Então, a noção de inverno é essa noção de dificuldade, de desafios, enfim, que é uma ideia literária, que é uma ideia metafórica, enfim, que nós temos sobre o inverno. Quando recebi também, né, a proposta de fala, lembrei muito da literatura. Então, lembrei da literatura quando pensava especificamente na fome. Tá? Então, a fome nos traz elementos da literatura também, consolidados na literatura, que são elementos importantes, e aí lembrei basicamente de um autor e de uma autora. Tá? Lembrei das definições técnicas, das definições acuradas, das definições precisas, das definições políticas do Josué de Castro, tá? Como um médico que tem na fome, no estudo efetivamente desse fenômeno da fome, uma questão central. Tá? E que denuncia, desde a década de 50, né, o José de Castro denuncia no cenário internacional, porque ocupou funções importantes, cargos importantes, né, na FAO, enfim, que é a agência da ONU responsável pela alimentação. Ele denuncia que a fome, tá? Então, na década de 40, 50, 60, que é quando ele estuda este fenômeno, que a fome é um fenômeno político. Tá? Ou seja, que as teorias que nós tínhamos naquele momento, né, do crescimento econômico, do crescimento populacional, que levaria então a uma falta de alimentos, era uma falácia. Que a fome era uma escolha econômica, era uma escolha política. E como uma escolha política, era urgente que nós repensássemos, né, e ele denunciava de fato isso. Josué é um autor pouco lido no Brasil, lamentavelmente pouco lido no Brasil. Ele é muito mais lido no cenário internacional, com uma referência internacional, muito mais lido fora do Brasil do que no Brasil. E as reflexões do Josué são muito atuais, absolutamente atuais. Depois, na sequência, quando pensava também na fome, né, essas questões da fome, lembrei da maravilhosa e doce Carolina de Jesus. Tá? Então, uma mulher negra, enfim, de periferia, empobrecida, enfim, que viveu efetivamente a fome. Aí eu trago, além de toda essa importância que a gente tem dentro da Mãe Terra, da Mãe Natureza, de manter a floresta em pé, né, a importância que a gente tem dentro da luta pela vida. A gente é produtora de alimentos, nós somos guardiãs da biodiversidade, nós somos líderes comunitários, mas a gente enfrenta alguns desafios que eu vou dizer, né, que são a desigualdade de gênero. A gente mora dentro de uma sociedade, no mundo, que a sociedade é machista e é marcada pelo patriarcado. Então, em pleno século XXI, a gente encontra essas desigualdades, né, que a gente enfrenta dentro da questão de gênero, o acesso à terra, os recursos produtivos, a participação no espaço de decisão,
para a gente participar, para a gente ser líderes, a gente precisa ir para o embate, a gente precisa se impor, a gente precisa mostrar para várias pessoas que nós temos capacidade, entendeu? Ou, às vezes, muitas das vezes, a questão de gênero, a gente tem a cota, né? Ah, porque a mulher tem uma cota. Mas nós, mulheres, nós temos capacidade de gestar, de ser líder, de ir para frente, de debater. E também a gente encontra outro ponto, né, que são os desafios enfrentados enquanto camponesa, enquanto agricultora rural, né, trabalhadora rural, enfim, sindicalista, né, violência e discriminação. A gente sofre muita violência. Não quer dizer que são as violências físicas, né? A gente tem várias violências que a gente sofre. Violência psicológica, enfim, não vou citar, mas a gente tem várias violências que a gente enfrenta dentro do nosso território, dentro do nosso trabalho, enfim, dentro da nossa sociedade. Que às vezes a gente se sente assim deprimida dentro da nossa comunidade, a gente se sente excluída dentro do nosso trabalho, né? E muitas das vezes a gente acaba tendo crise de ansiedade, enfim, início de depressão. Hoje a gente vive dentro de uma sociedade onde a crise de ansiedade vem crescendo gradativamente, né, por causa dessas violências que a gente vive dentro do nosso território, dentro da nossa terra, dentro da nossa área rural. E também as mudanças climáticas, que vem nos impactando, é um tema que é discutido agora pela COP30, né, que vai ser discutido, que vem um debate, a gente está debatendo, que são as mudanças climáticas, né, que vem impactando, né, afetam o nosso dia a dia enquanto mulheres rurais, mulheres camponesas que trabalham com produção agroecológica. A gente sabe de relatos que a gente não consegue plantar no tempo correto, a gente não consegue colher no tempo correto, porque as mudanças climáticas mudou completamente a questão do verão e inverno, a gente não sabe quando é verão, quando é inverno, a gente já teve perda de produção, eu vou citar um exemplo, na minha comunidade a gente não conseguiu fazer o processo do cupuaçu, o processamento da polpa de cupu, porque a gente não teve cupu, na safra não teve cupu. A manga deu pouca e o taperebá já deu um tempo diferenciado. Então, assim, de que maneira a gente possa fortalecer o trabalho das mulheres dentro das mudanças climáticas? Ouvir o que a gente tem, o que a mudança climática impacta na nossa vida, né? A gente não consegue maniva para a gente plantar nosso roçado porque teve queima, secou. Então, de que maneira a gente possa nos fortalecer cada vez mais contra as mudanças climáticas que vêm impactando o nosso trabalho? E eu trago aqui, né, para não sei quanto tempo está a nossa conversa, né, que não é uma aula, mas é uma conversa que a gente vem debater com as mulheres, são as lutas de resistência que a gente tem dentro do nosso território, dentro das nossas comunidades, dentro do dia a dia que a gente tem enquanto mulher camponesa. A defesa pelo território, né? São lutas que a gente tem, que nós, mulheres camponesas, a gente tem que lutar em defesa dos nossos territórios, garantir os nossos direitos enquanto mulher, que cuida da terra, né? Que planta, que colhe, comercializa e gera renda para nossas famílias, né? E de que maneira a gente possa se fortalecer contra o agronegócio que vem se expandindo dentro do nosso território. Quando eu falo o agronegócio, são grandes projetos que não vêm fortalecer a vida camponesa, a agricultura familiar, a nossa produção agroecológica. Eu moro dentro do território do Baixo Tocantins, no qual a gente está sendo impactada pela hidrovia. E a gente já está sofrendo desde já, né? Barcarena já sofre com grandes portos, aí o porto que eles querem fazer vai passar por dentro de Cametá, vai cortar rios. E de que maneira nós, mulheres, podemos se fortalecer contra esse grande projeto, contra o agronegócio, e a gente se fortalecer, mostrando que nós trabalhamos com a agroecologia, que nós trabalhamos com a agricultura familiar, sem os venenos, sem os agrotóxicos, né? E que a gente possa nos fortalecer gerando
essa segurança alimentar não só para nossas famílias, mas sim para as pessoas que consomem nossos produtos. E a agroecologia, né, luta pela produção agroecológica, né, sustentável, né, eu sou agroecóloga, né, eu sou especialista em agroecologia, e de que maneira nós fortalecemos a produção agroecológica, né, porque muitas das vezes a gente fala muito no orgânico, mas o orgânico, ele pode ser orgânico, mas ter uma área sozinha, só de uma monocultura, e a agroecologia não trabalha com monocultura, a agroecologia, ela trabalha com várias culturas, a gente trabalha com o bem viver, a gente trabalha com os SAFs, a gente trabalha com a agrofloresta. Então, a gente pensa que essa agroecologia, essa produção agroecológica, ela é sustentável e que ela vai fortalecer o trabalho das mulheres, porque muitas das vezes o orgânico a gente não consegue, porque é muito cara a certificação, então a gente precisa ter um coletivo para ter o selo de orgânico. Mas por que não ter o selo da agroecologia? É uma luta que a gente tem, né, enquanto rede que trabalha a rede de agroecologia, que é a rede Giral, por que não ter um selo agroecológico que vai fortalecer a produção agroecológica? A agroecologia, eu já falei, ela é bem viver, ela trabalha com as mulheres, ela valoriza o saber tradicional e também a gente divide esse saber tradicional com o científico, né? E por que não a gente fortalecer a produção agroecológica? Então, é uma luta que a gente tem enquanto mulheres camponesas de ter esse produto agroecológico ser reconhecido. A produção agroecológica é o caminho para a segurança alimentar, contra o agronegócio, contra os grandes projetos que só vêm acabar com o nosso sossego enquanto camponesa. Fique com a TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais. Eu te espero na segunda-feira. Tchau, tchau!